Opa, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar sobre o melhor anime de esporte que eu já assisti na minha vida. Tá brincando comigo, pegadinho? Oh meu Deus, eu não acredito, ele disse que Haikyuu não é o melhor anime que ele já assistiu, oh meu Deus! Mas calma que isso é um assunto para outro vídeo. Bom, vamos começar. Kuroko no Basket é aquele tipo de anime que você assiste achando que vai ser só mais um shonen de basquete. De repente você percebe que está vendo jogadas impossíveis, passes invisíveis, enterradas que ignoram a física e personagens que tratam a quadra como se fosse um campo de batalha de shonen clássico. E sinceramente, ainda bem, porque Kuroko no Basket é exatamente isso. Exagero elegante, é o esporte elevado ao nível da dramaticidade em anime. É sobre suor, hype, superação e principalmente o estilo. E é justamente essa mistura que faz a primeira temporada tão divertida e tão épica. A história começa nos apresentando a geração mais arrogante, talentosa e absurda que já existiu no mundo fictício do basquete escolar. A geração milagrosa. 5 gênios que literalmente destruíam todo e qualquer adversário no ensino fundamental. E aí você pensa, são tipo prodígios do basquete. Não. São basicamente pessoas cheatadas, porque é absurdamente bizarro. São personagens que, se existissem em qualquer outro anime, iriam competir com um vilão para saber quem seria o mais roubado. E o melhor, junto deles existe um sexto jogador, o mais invisível, o menos chamativo, o mais surpreendente, Kuroko Tetsuya, o protagonista mais silencioso e mais passivo-agressivo da história dos animes esportivos. Quando a história realmente começa, Kuroko decide entrar no colégio Seirin, uma escola que não tem fama, não tem tradição e não tem nada de especial, exceto o fato de que, no ano dele, apareceram 2 monstros, o próprio Kuroko e Kagami Taiga, um cara que veio dos Estados Unidos com um talento bruto, explosão física absurda e o carisma de um protagonista que não aceita perder nem no par ou ímpar. A dinâmica entre os dois é perfeita desde o começo. Kagami é o fogo, Kuroko é a calmaria, Kagami é a força e o Kuroko a estratégia. E juntos, eles não só criam uma dupla poderosa, como também começam a construir o que vai ser a nova identidade do Seirin. E é aí que a magia da primeira temporada acontece. Ela foca no crescimento do time como um todo, mas sempre com energia alta, cenas épicas e partidas que parecem finais de campeonato mundial, mesmo quando são só treinos, amistosos ou jogos de classificação. Essa é a graça do anime. Ele pega situações simples e transforma em tudo em um evento grandioso, com direito a efeitos sonoros, câmera lenta e personagens ficando sérios enquanto o céu escurece, como se tivessem descoberto a verdade do universo. Logo nos primeiros episódios, a gente tem a apresentação do estilo de jogo do Kuroko, que é um dos conceitos mais legais de todo o anime. Ele não é rápido, não é forte, não é alto, então ele consegue jogar simples, ele não tenta ser visto. Ele vira sombra, ele vira fantasma, ele vira a arma secreta mais anticlimática e ao mesmo tempo mais genial que um anime de esporte poderia criar. Ele usa o fato de ser ignorado para enganar os adversários e fazer passes impossíveis, rompendo defesas como se estivesse sabotando o jogo. E cada vez que o anime faz aquela edição dramática, com todo mundo olhando para um lado enquanto a bola aparece do outro, é simplesmente magnífico. Mas o anime não funciona só por causa do Kuroko. O Kagami é o motor da história. Ele é o representante oficial da força bruta, do orgulho esportivo e do clássico "eu vou ficar mais forte", que só shonens conseguem entregar. E o engraçado é que, por mais explosivo que ele seja, o Kagami funciona porque ele tem vulnerabilidades reais. Ele erra, ele força jogadas, ele se irrita fácil, ele se cansa rápido, mas ele nunca desiste. Ele é aquele jogador que perde no primeiro tempo, volta no segundo, enterra em cima de todo mundo e olha com cara de Quer outra? Ele energiza o time, ele inspira. Isso é fundamental na primeira temporada, porque Seirin é um time que ainda está se encontrando. E aos poucos a gente começa a conhecer cada um dos personagens. Hyuga é o capitão e atirador dos 3 pontos, que vira outra pessoa quando entra no modo sério. Riko, a treinadora que lê os atributos físicos de qualquer um só de olhar, tipo um scanner humano. E o Kyoshi, o coração do Seirin, mesmo que nessa temporada ele ainda não esteja tão presente assim. E claro, os coadjuvantes engraçados que sempre estão dando suporte. Mesmo que não tenham o talento absurdo da geração milagrosa, o anime faz questão de mostrar que Seirin é mais do que só a dupla protagonista. É um grupo que cresce junto. E eu gostaria de fazer uma menção especial para Riko Aida, que é a treinadora do time. A forma como a personagem é desenvolvida é incrível, e diferente dos outros animes de esporte, que tem até um técnico legal que ajuda os jogadores a progredir, eu sinto que o que a Riko faz no Seirin é algo diferente. Pra mim, ela se conecta com o time de uma forma que não vemos normalmente em animes de
esporte. Riko Aida é a treinadora do time de basquete da escola de Seirin, e apesar de não entrar em quadra, ela é uma das peças principais e mais importantes da equipe. O talento mais marcante dela é uma habilidade quase sobrenatural. Só de olhar para uma pessoa, Riko consegue analisar força física, resistência, potencial atlético e até os limites do corpo do jogador. Isso faz dela uma estrategista incrível, capaz de montar treinos específicos para cada atleta e elevar todo mundo ao máximo. Mas o que realmente define a Riko é a mistura de determinação, carisma e coração. Ela leva seu papel como treinadora muito a sério, às vezes até demais, colocando os jogadores em rotinas insanas de treinamento, mas sempre com a intenção de fazê-los crescer. A Seirin confia totalmente nela, mesmo quando estão quase morrendo depois de um treino especial. Ao mesmo tempo, a Riko tem um lado extremamente humano e fofo. Ela se importa profundamente com o time, vibra em cada ponto e se desespera nos momentos difíceis, e se emociona junto com os jogadores. É uma líder que inspira, mas também uma amiga que apoia. No fundo, a Riko representa aquele tipo de personagem que não precisa estar na linha de frente para ser essencial. Ele é o cérebro, o coração e a disciplina de Seirin. E sem ela, nenhum dos momentos épicos do time teria acontecido. E sem contar na promessa silenciosa que ela faz, que só quem assistiu o anime vai saber. Então, assiste lá, você vai gostar. Eu garanto. E continuando. E é justamente esse crescimento que deixa a primeira temporada tão divertida. O time vai participando de jogos cada vez mais difíceis, onde cada escola tem um estilo diferente e um jogador com alguma habilidade marcante. E é aí que entra a parte épica, os confrontos com os membros da geração milagrosa. O primeiro deles é o Kise Ryota, o loiro modelo que copia qualquer movimento que ele vê. Não importa o quão difícil, quão técnico ou quão absurdo, ele copia, ele melhora e ele devolve. O cara é praticamente um espelho Bluetooth. E o anime faz questão de colocar ele como uma ameaça imediata, deixando claro que a geração dos milagres não é brincadeira. A partida contra Kaijo é simplesmente fantástica. Tem drama, tem energia, tem virada, tem choque, tem Kuroko sendo ignorado de propósito. O jogo tem aquele sentimento de rivalidade épica, principalmente porque Kise respeita profundamente o Kuroko, diferente dos outros da geração. Ele de fato admira o estilo dele, e isso cria uma tensão competitiva deliciosa de assistir. Depois do Kise, a temporada segue evoluindo o time até chegar no jogo contra o Midorima, o arremessador mais absurdo de todo o Japão. O cara não erra, não tem como marcar. Ele arremessa da quadra inteira. Ele parece ter um hack no braço. E pior, ele é arrogante, do tipo, eu estou acima de você, seu mero mortal. E essa combinação torna o jogo contra Shutoku uma das melhores partes da temporada, porque é o momento em que Kagami e Kuroko realmente têm que inovar. Eles não podem derrotar Midorima com força bruta, porque ele está sempre a 3 jogadas à frente. Eles precisam pensar, precisam adaptar, precisam mudar completamente o estilo. E essa é uma das grandes qualidades da primeira temporada. Ela mostra o processo de aprendizagem da dupla em tempo real. Kuroko percebe que seus passes estão ficando previsíveis. Ele começa a se atentar ao fato de que, se ele quiser continuar sendo relevante, precisa evoluir. O Kagami percebe que só saltar mais alto não basta. Ele precisa controlar a energia, ritmo, precisão. E ver os dois testando movimentos, errando, acertando, tentando de novo, é extremamente empolgante. É aquela sensação de shounen, vamos crescer juntos, feita do jeito certo. Mas a temporada atinge seu ápice quando entra o torneio intercolegial, onde os jogos ganham um peso muito maior. As partidas ficam mais sérias, mais longas, mais tensas. O Seirin passa a enfrentar times que não são só talentosos, mas experientes, disciplinados, prontos para quebrar o psicológico dos adversários. E esse detalhe é muito importante. Kuroko no Basket sempre leva em conta o emocional. Cada adversário tem estilo próprio, filosofia própria, temperamento próprio. E isso faz com que cada confronto pareça único. E a partida contra a Two Academy, que é liderada pelo icônico Aomine, é o exemplo perfeito disso. Aomine é simplesmente o jogador mais impossível da geração milagrosa na primeira temporada. Ele é rápido demais, flexível demais, imprevisível demais, dominante demais. Ele joga sozinho e ainda assim destrói times inteiros. E o mais interessante, ele é o oposto de Kuroko em termos de personalidade. Enquanto o Kuroko acredita no trabalho em equipe, Aomine acredita que só ele é o suficiente, que ninguém consegue alcançá-lo, que o basquete dele é outro nível. E o anime trabalha isso com elegância épica, transformando o confronto Seirin vs Two Academy em um dos maiores momentos do anime. A partida é emocionante do começo ao fim. Kagami se força além do limite, Kuroko tenta acompanhar, tenta ajudar, tenta achar brechas na defesa impossível do Aomine. E mesmo assim, ainda não é o suficiente, porque essa é uma temporada de construção, não é uma temporada onde o Seirin vence tudo. E a derrota, por mais dolorida que seja, tem um impacto gigantesco na narrativa. Ela serve como ponto de virada, como lembrança de que talento absurdo não é superado do dia pra noite. Eles precisam treinar mais, crescer mais, melhorar mais. E esse sentimento é reforçado pelos momentos fora da quadra. Kuroko e Kagami começam a questionar
questionar suas próprias limitações. Kuroko percebe que seus passes não vão durar pra sempre. Kagami sente o peso de não ser capaz de vencer o All-Might, e é nesse ponto que entra uma das transições mais legais do anime, a introdução do passo fantasma e o início da evolução do estilo de jogo do Kuroko. Ele começa a trabalhar novas técnicas, como o Vanish Drive, que vai se tornando uma marca registrada no futuro. Ele começa a treinar sua presença em quadra, algo que parecia irônico para alguém que se baseia justamente em ser invisível, mas que se torna essencial para o equilíbrio do seu estilo. Enquanto isso, o time inteiro evolui, a química melhora, o planejamento tático se torna mais complexo. A Rico começa a entender melhor as limitações e os pontos fortes de cada jogador. O Ryuga eleva ainda mais sua precisão nas bolas de 3. Já o Mitobi e o Koganei ganham mais importância dentro do time. E até mesmo o Kagami, que sempre se baseou em força e instinto, começa a entender o valor de jogar de uma forma mais estratégica. E então chegamos na Winter Cup preliminar, onde a Serin pega novamente Shutoku e Kaijo, e é aí que a temporada entrega seus momentos mais épicos. As partidas ficam ainda mais insanas, e incrivelmente bem animadas. Kuroko usa técnicas novas, Kagami ativa aquela explosão física que desafia qualquer lógica, e o Ryuga manda bolas de 3 que viram um jogo no último instante. O clima é quente, vibrante, cheio de tensão, e o anime faz questão de deixar claro que, mesmo contra adversários mais fortes e mais experientes, Serin vai lutar até o fim, e o melhor, vai evoluir no processo. E a vitória final contra o Shutoku, por mais apertada que seja, marca a consolidação do time como força real. Eles crescem, amadurecem, se fortalecem, e cada jogador tem sua importância, nada parece jogado. Tudo é consequência de treinamento, estratégia, determinação, e ao mesmo tempo, tudo é muito divertido, porque Kuroko no Basket nunca deixa o ritmo cair. Sempre tem um momento épico, um momento hype, uma jogada absurda, um grito de superação, um close nos olhos brilhando, ou um treinador apertando a prancheta como se fosse uma final de NBA. E o melhor da primeira temporada é que ela entende exatamente o que quer ser, um anime de basquete exagerado, estiloso, com personagens marcantes, partidas épicas e uma narrativa que prioriza entretenimento acima de tudo. E ela entrega isso com energia absurda. A temporada é rápida, fluida, cheia de cenas icônicas, desde o primeiro passe invisível até o último arremesso que decide a classificação. Tudo tem presença, tudo tem impacto. Kuroko no Basket não tenta ser realista, ele tenta ser memorável, e consegue. A primeira temporada constrói a base perfeita para a rivalidade entre Kuroko e a Geração dos Milagres, estabelece a parceria lendária entre ele e o Kagami e fortalece a identidade do Serin como um time que supera adversários muito mais fortes e cria expectativas enormes para as temporadas seguintes. No fim, o que fica é a sensação de ter acompanhado um anime que não busca ser perfeito, mas sim melhorar sempre. Um time que perde, que aprende, que levanta, que luta, que cresce. Um anime que transforma basquete em espetáculo. A primeira temporada de Kuroko no Basket é isso, energia pura, hype puro, evolução pura. E quando termina, você só quer uma coisa, mais quadra, mais jogos, mais Serin, mais rivalidade, mais explosão épica. Porque esse é o espírito do anime. E é por isso que a primeira temporada continua sendo tão memorável até hoje. Bom, o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.